Eu nunca gostei de chamadas de vídeo. Sempre achei estranho ter que olhar para a tela, fingir naturalidade, manter um sorriso, enquanto via meu próprio rosto num quadrado minúsculo. Mas naquela noite, se eu tivesse seguido o meu instinto e desligado o computador, talvez as coisas tivessem terminado diferente. Talvez eu ainda conseguisse dormir sem medo do reflexo da tela preta. Era sexta-feira, 22h40. Eu estava cansado, o tipo de cansaço que não vem só do corpo, vem da cabeça. O escritório vinha exigindo mais do que o normal e, para completar, o grupo de amigos da faculdade tinha decidido reviver os velhos tempos com uma videochamada. Eu quase não fui, mas depois de tantas mensagens, tantas piadas no grupo, aceitei o link e entrei. A tela piscou e, de repente, lá estavam eles. Lucas, com a risada barulhenta de sempre. Clara, enrolada num cobertor com uma caneca de chá. João, testando o microfone e dizendo que a câmera dele nunca funcionava direito. E Mariana, que sinceramente era o motivo real de eu estar ali. Mariana sempre teve algo nos olhos, uma calma que fazia o resto parecer ruído. Mesmo depois de todos esses anos, bastava vê-la sorrir para lembrar por que eu nunca consegui esquecê-la. E aí, Diego, achei que não vinha mais, ela disse. Não podia faltar, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. As vozes se misturavam, a conversa corria leve, cheia de lembranças e risadas. Mas em algum momento, entre as piadas e os brindes improvisados, percebi algo que me gelou por dentro. No canto da tela, entre as janelas dos participantes, havia uma 7ª câmera. Sem nome, sem imagem, apenas uma tela preta com o símbolo de microfone desligado. Alguém mais está vendo isso? Perguntei. Lucas riu. Ah, deve ser bug do app, sempre acontece. Clara olhou para cima da câmera. 7ª? A gente é em 5, Diego. Tem mais alguém aí com você? Olhei para o lado. Minha sala estava vazia. Só o reflexo da luz do monitor iluminando a parede branca. Não, tô sozinho. A tela preta continuava lá. Nada acontecia, mas havia algo, uma leve oscilação, como se a imagem estivesse tentando focar. Depois de alguns segundos, João deu risada. Isso é vírus, cara. Deve ser o microfone do seu PC dando eco. Só que antes que eu pudesse responder, o quadrado preto piscou. Uma imagem surgiu, tremida, escura, cheia de interferência. Por um instante, achei que fosse meu reflexo, mas a perspectiva era errada. A câmera mostrava a minha sala, só que de outro ângulo. O coração disparou. O sofá aparecia atrás de mim e eu podia ver pela tela as minhas próprias costas. Gente, minha voz falhou. Isso tá mostrando minha sala. Todos ficaram em silêncio. Clara apertou os olhos, tentando entender. Como assim? É um espelho? Um segundo dispositivo seu? Não, eu juro, essa imagem é daqui, olhem. Peguei o celular e apontei para o monitor, mostrando o que via. A reação foi imediata. Mariana levou a mão à boca, João arregalou os olhos, Lucas soltou um palavrão. Cara, isso tá errado. Dá pra ver você e atrás de você. Olhei rápido por sobre o ombro. Nada. Apenas a parede. Mas na tela, algo se movia. Na imagem da 7ª câmera, atrás das minhas costas, uma sombra atravessou o campo de visão. Rápida, quase imperceptível. Foi alguém aí? Gritou Lucas. Não tem ninguém, respondi levantando. Apalpei o interruptor e acendi a luz. Tudo normal. O mesmo sofá, a mesma estante, a mesma parede branca. Mas quando voltei o olhar para o monitor, a sombra estava mais próxima da lente. Alta, contorcida, com os contornos borrados, como se o próprio vídeo tivesse medo de mostrá-la por completo. Desliga isso, Diego, disse Clara com a voz trêmula. Calma, talvez seja alguma falha na transmissão. Tentei dizer, mas minha própria voz soava distante, como se ecoasse de dentro da tela. E então, o microfone da 7ª câmera ligou sozinho. Um som metálico preencheu a chamada. Algo entre uma respiração e um chiado, como se alguém muito perto da lente tentasse falar, mas a voz não passasse. Mariana murmurou. Isso não é possível. Antes que eu pudesse reagir, o som cortou e a imagem congelou. A sombra parou de se mover.
Mas o que vi em seguida me fez desejar nunca ter entrado naquela chamada. A figura inclinou a cabeça e, na penumbra da imagem pixelada, ela sorriu. Não um sorriso humano. Era uma linha distorcida, larga demais, atravessando o que devia ser um rosto, mas parecia feito de sombra e ruído. De repente, a tela apagou. Todas as janelas sumiram. A conexão caiu. O relógio no canto do monitor marcava 00:07. O computador desligou sozinho. A sala ficou mergulhada num silêncio tão pesado que até o som da minha própria respiração parecia alto demais. Por alguns segundos, fiquei ali parado, olhando para o reflexo escuro do monitor, esperando que a imagem voltasse. Nada! A tela preta devolvia apenas a minha expressão confusa, distorcida pelo brilho tênue do LED. Peguei o celular para avisar o grupo, mas as mensagens não saíam. O WhatsApp travava, o sinal oscilava, e quando finalmente consegui abrir a conversa, vi algo que me fez gelar. No topo da tela, no lugar do nome Amigos da Facul, estava escrito Conexão perdida às 00:07. A mesma hora em que tudo caiu. Por um instante, achei que era apenas coincidência. Até perceber que debaixo da notificação havia uma nova mensagem. Sem nome, sem foto de perfil. Apenas um texto curto digitado em letras maiúsculas. Você não deveria ter olhado para trás. O coração disparou. Apaguei a mensagem. Bloqueei o grupo. Fechei o aplicativo. Mas ao fazer isso percebi uma coisa. O microfone do celular continuava ativo. O pequeno ícone vermelho piscava, mesmo com o app fechado. E logo em seguida, o som, aquele chiado metálico da chamada, voltou a ecoar, agora vindo do próprio aparelho, fraco, abafado, mas real. Eu o joguei no sofá e fiquei apenas ouvindo. Entre o ruído, era possível distinguir algo, um ritmo. Como se alguém respirasse do outro lado da linha, no mesmo compasso que eu. Foi aí que todas as luzes da sala começaram a piscar. O abajur vibrou. A TV ligou sozinha, mostrando apenas estática. E o computador, que eu jurava estar desligado, acendeu novamente, direto na tela da videochamada. Todas as câmeras estavam ativas de novo. Lucas, Clara, João e Mariana. Mas havia algo profundamente errado com eles. Os rostos estavam pálidos, imóveis, olhando fixamente para frente, sem piscar. Nenhum se mexia. Apenas os olhos, todos, estavam voltados para mim. Gente! Tentei dizer, a voz saindo rouca. Nada! Nenhuma reação. Até que Clara, a primeira a quebrar o silêncio, falou. Mas a voz dela não era dela. Por que você voltou? O som era mais grave, quase metálico, como se algo falasse através dela. A boca se movia devagar, com um atraso estranho em relação ao áudio. Clara, o que está acontecendo? Ela inclinou a cabeça para o lado, a mesma inclinação que a sombra da 7ª câmera havia feito antes. Você abriu o canal. A frase ecoou com um chiado forte e as outras vozes começaram a repetir, cada uma em um tom, em um ritmo diferente. Você abriu o canal. Você abriu o canal. Você abriu o canal. As imagens começaram a distorcer. Rostos se contorcendo, bocas se abrindo mais do que deveriam. Olhos se transformando em buracos escuros. Então, no meio daquele caos de vozes, a 7ª câmera reapareceu. Sem nome, sem som. Mas dessa vez não mostrava mais minha sala. Mostrava um corredor, estreito, mal iluminado. O problema é que aquele corredor não existia na minha casa. Olhei ao redor, confuso. Não havia nada parecido ali. Mas na tela dava para ver uma porta no final do corredor, pulsando uma luz vermelha fraca por baixo. Então, pela primeira vez, algo saiu dela. Uma silhueta, lenta, trêmula, se arrastando em direção à câmera. Cada passo parecia distorcer o vídeo, fazendo o som do chiado aumentar. Não olha! A voz de Mariana sussurrou, quase imperceptível. Diego não olha para a tela. Mas eu olhei. Olhei fixamente, incapaz de desviar. A figura avançava. E conforme se aproximava, percebi que os contornos lembravam uma pessoa, mas não completamente. Era como se alguém tivesse sido recriado de memória ruim, de lembranças incompletas.
Um corpo humano, mas feito de sombras. Quando o rosto dela finalmente chegou perto da lente, o monitor apagou novamente. Silêncio absoluto. Apenas meu reflexo de novo na tela preta. Só que não era só eu. Atrás do meu reflexo, bem na penumbra da sala, havia um segundo rosto. O relógio marcava 3:08 da manhã, quando o silêncio da casa começou a incomodar mais do que qualquer ruído. Era o tipo de silêncio que parecia ter peso, como se o ar ficasse denso, pressionando o peito. O monitor estava preto e o reflexo ainda me encarava. Mas o que me paralisava não era ver um rosto atrás de mim. Era ver que ele respirava. Sim, respirava. Dava para ver o vidro da tela embaçar levemente, como se algo do outro lado estivesse vivo, tentando imitar cada movimento meu. Dei um passo para trás. O reflexo, ou o que quer que fosse, não se moveu. Ele ficou ali, com o mesmo olhar fixo, imóvel, até que um detalhe me fez sentir o gelo subir pela espinha. Ele piscou primeiro. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. E aquele piscar não era natural. Era lento, demorado demais, como se cada movimento fosse calculado para me fazer perceber que aquilo não era um erro de luz. Corri até o computador, apertei o botão de desligar. A tela apagou de vez. Mas a respiração continuava. Agora vinha de trás de mim, baixa, arrastada, um som úmido e irregular. Virei devagar, com o coração martelando nas costelas. Nada! A sala estava vazia, apenas a cortina se movendo levemente com o vento da janela. Peguei o celular, tremendo, e liguei para Clara. Chamada encerrada. Para João. Sem sinal. Para Lucas. Chamada em andamento. O toque demorou alguns segundos, e então alguém atendeu. Mas do outro lado, o som era só ruído. Um chiado constante, intercalado por estalos, como gravações antigas sendo reproduzidas em fita. Lucas, chamei. Tá me ouvindo? O chiado aumentou, e entre os estalos uma voz sussurrou. Você ainda está filmando, Diego. O corpo inteiro travou. A voz não era do Lucas, era a minha voz. Quem é você? Gritei. Nada! A ligação caiu e o celular reiniciou sozinho. A tela piscou e antes de voltar ao modo normal, mostrou algo que não devia estar ali. A minha câmera frontal ligada e atrás de mim uma sombra passando. Joguei o celular longe. Ele caiu no chão e continuou gravando, como se alguém ainda o estivesse segurando. Fui até o espelho da sala, aquele antigo, de moldura rachada, herdado da minha avó. Olhei fixamente para ele, tentando me convencer de que estava só cansado. Mas o reflexo não era mais o meu. Os olhos estavam vazios, completamente pretos, e a boca trêmula se movia sozinha. Sem som, sem voz, mas formando palavras que eu conhecia. Você abriu o canal. Dei um passo para trás. Ele deu 2 para frente. O vidro começou a rachar, de dentro para fora. Cada trinca se espalhava como uma teia, e atrás do espelho, uma mancha escura começou a se mover. Como fumaça viva, como algo tentando atravessar. Tentei correr, mas as luzes da casa apagaram de novo. Tudo ficou preto. O único brilho vinha da tela do celular caído no chão. E nele dava para ver eu mesmo parado diante do espelho. Só que dessa vez não havia reflexo nenhum. Liguei o interruptor, nada. Peguei o celular e iluminei a parede. O espelho não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas a moldura vazia. E uma marca de mãos, impressa no gesso, como se alguém tivesse sido empurrado para dentro da parede. Foi quando percebi um som vindo da cozinha. Um clique seco, depois outro, como o de uma câmera sendo ligada. Segui o som, com o coração martelando tão alto que parecia preencher o corredor. A luz do celular tremia e a cada passo o clique ficava mais próximo. Quando cheguei à porta da cozinha, a luz apagou sozinha. E lá, no meio da escuridão, ouvi algo que congelou o sangue. O som do obturador disparando e o flash iluminando o ambiente por 1 segundo. Nessa fração de segundo vi tudo. As cadeiras reviradas, os pratos no chão e uma figura parada diante da geladeira, segurando uma câmera igual à minha. O flash se apagou e o breu voltou. Mais um disparo. Dessa vez, a figura estava mais perto.
O flash revelou o rosto dela, ou o que restava dele. A pele era cinza, lisa, os olhos fundos e a boca. A boca era a minha, costurada com fios escuros. Quando o terceiro flash disparou, ela estava na minha frente. Despertei no chão da sala. O relógio marcava 6h14. O sol começava a nascer, lançando feixes de luz pela janela. Olhei em volta. Nada fora do lugar. O computador desligado, o celular no sofá, o espelho intacto. Por um momento achei que tinha sonhado, que tudo aquilo fosse um delírio causado pela falta de sono. Até ver o que estava sobre a mesa. Uma câmera. A minha, com o visor piscando e uma única notificação. Novo arquivo salvo. Não olhe para trás MP4. O arquivo estava lá, piscando como um coração pulsando na tela. O nome do vídeo parecia uma piada de mau gosto. Mas havia algo no modo como as letras tremiam, como se o texto piscasse de forma irregular, quase sincronizado com minha respiração. Cliquei. O vídeo começou com estática. Linhas horizontais corriam pela tela, acompanhadas por um zumbido baixo, quase imperceptível, como o som de algo respirando dentro de um tubo. Depois de alguns segundos, a imagem se estabilizou. Era a minha sala, filmada da mesma posição da câmera que eu usava no canal. Tudo igual, mesmo ângulo, mesma iluminação. Mas no centro da tela havia algo errado. Uma sombra parada de costas, exatamente onde eu costumava gravar. A figura não se movia. Ficava ali, imóvel, como se esperasse alguma coisa. E então lentamente virou a cabeça para o lado, sem mover o corpo. O som da gravação ficou mais alto. Era a respiração. Pesada, arrastada, como se a figura tivesse acabado de correr quilômetros. E quando ela virou completamente o rosto para a câmera, o sangue me gelou. Era eu. Mas os olhos estavam vazios e a pele, pálida como papel, estava coberta de pequenos cortes. Por um instante, pensei que fosse um reflexo ou alguma gravação antiga. Até que ele, ou eu, olhou direto para a lente e sorriu. Um sorriso tenso, torto, como quem sabe que está sendo observado. E depois falou: "Você não devia ter ligado a câmera, Diego." A voz era minha, mas com um eco. Um segundo timbre, como se houvesse duas vozes falando juntas. Ela não mostra o que está na frente. Ela mostra o que vem depois. A imagem tremeu. Por um segundo, a tela mostrou uma sobreposição, duas realidades se misturando. Na frente, eu observando o vídeo. No fundo, a figura que falava comigo dentro da gravação. E então, ele se moveu. A figura da gravação saiu do enquadramento, caminhando lentamente para fora da tela. Mas o som dos passos vinha da minha sala, não dos alto-falantes. O coração começou a acelerar. Cada batida parecia ecoar pelos ossos. Parei o vídeo. Silêncio. Esperei. Nada! Soltei o ar devagar. Mas segundos depois ouvi um barulho baixo vindo atrás de mim. Plim, como o som de um notebook abrindo sozinho. Olhei para o reflexo da tela do computador desligado e lá estava ele, parado atrás de mim, olhando para o mesmo monitor. A diferença é que o reflexo não me imitava mais. Ele mexia os olhos por conta própria. Tentei girar a cadeira, mas ela parecia travada. Meus braços tremiam, o suor frio escorrendo pelo pescoço. Peguei o celular, liguei a lanterna e apontei para trás. Nada! A sala estava vazia, mas no vidro da janela havia uma marca, uma mão, úmida, escura, grande demais para ser minha. Toquei o vidro, a marca estava do lado de dentro. O vídeo no monitor voltou a tocar sozinho, sem eu encostar em nada. Dessa vez, mostrava uma sequência diferente. A câmera filmava um corredor, escuro, com uma porta aberta no final. Na legenda da gravação, uma frase piscava: "O reflexo saiu." De repente, a figura apareceu correndo pelo corredor da gravação, direto em direção à lente. A tela tremeu e algo atingiu o outro lado do monitor. O som foi seco, metálico, como se alguém tivesse batido de dentro para fora da tela. Corre! Saí da sala tropeçando nas caixas, derrubando tudo pelo caminho. O corredor parecia mais longo do que antes, e a luz piscava de forma irregular, acompanhando meus passos. Abri a porta do quarto e fechei com força. Tranquei, mas antes que eu pudesse respirar, ouvi clic, clic, clic.
o som da câmera, dessa vez vindo de dentro do quarto. O flash disparou. Por um segundo vi tudo. O espelho da parede estava coberto com fita isolante e atrás dele algo se mexeu. O segundo flash revelou a verdade. A parede por trás do espelho estava trincando, como se alguém tentasse empurrar de dentro para fora. A cada clique, uma nova fissura se abria e uma sombra se delineava. Aquela silhueta era a minha, mas distorcida. Os ombros deslocados, o pescoço inclinado num ângulo impossível. Clic, clic, clic. Cada flash mostrava ela mais próxima, até que o vidro do espelho rachou por completo. E o som que veio depois não foi um estalo. Foi um suspiro. Agora é a sua vez. O monitor da sala acendeu sozinho e na tela apareceu uma transmissão ao vivo. O título: ao vivo, câmeras ligadas, última transmissão. O contador de visualizações subia rapidamente. Milhares assistiam. E na imagem, no centro da sala, lá estava eu, parado, imóvel, com o rosto coberto por uma sombra que não vinha de lugar nenhum. O chat rolava sem parar. É real? Que filtro é esse? Por que ele não pisca? Tem algo atrás dele. Então, Diego, o eu da transmissão, levantou o olhar e encarou direto a câmera. O som sumiu. O vídeo congelou. E, de repente, todas as luzes da cidade piscaram ao mesmo tempo. Um blackout. Somente as telas dos celulares continuaram acesas, mostrando o mesmo rosto. O mesmo olhar sem alma. De alguém que já não estava ali. Quando a energia voltou, as casas estavam normais, exceto uma. A de Diego. A polícia encontrou o apartamento intacto. Computador ligado. Transmissão encerrada. Nenhum sinal de arrombamento. Mas nas paredes, havia marcas de mãos viradas para dentro. E no monitor, uma nova notificação piscava. Arquivo salvo automaticamente. Você está sendo observado. Arquivo MP4.